Duas irmãs se tornaram as primeiras serial killers a serem registradas na história do Egito, depois de matarem ali uma série de mulheres. Rai e Sakina ficaram conhecidas no mundo todo por simplesmente quebrar os padrões da época. Afinal de contas, a gente está falando aqui de duas mulheres, serial killers, que matavam as suas vítimas em busca ali de vingança ou de dinheiro. Nesse episódio eu vou te contar tudo o que se sabe sobre essas duas irmãs. Vou te contar também o que estava acontecendo no Egito, mas principalmente em Alexandria na época em que elas fizeram as suas vítimas. E claro, o que você pode visitar na cidade para entender mais todo esse contexto ou conhecer um pouquinho mais da história delas. E antes de pular para esse episódio, eu só queria comentar que essa história, apesar de ser a primeira registrada do Egito, assim, de serial killers mulheres, né? Ela não é muito bem registrada assim. Então eu penei para encontrar informações e as informações que eu encontrei, elas eram muito diferentes entre si. Então, claro, né, como sempre eu tentei trazer aqui a versão mais confiável. Trouxe também algumas outras versões, mas já fica esse meu aviso, porque se você for pesquisar a história da Rai e da Sakina por conta própria, você com certeza vai encontrar elementos diferentes do que eu tô trazendo nesse episódio. E por último, mas não menos importante, não esquece de se inscrever no canal no YouTube ou seguir o podcast no Spotify para garantir que você não vai perder nenhum episódio. Se você curte Passaporte pro Crime, também considere apoiar a gente, isso faz toda a diferença, isso ajuda a gente a manter esse projeto de pé. E aos nossos apoiadores eu já deixo aqui o meu muitíssimo obrigada. Eu sou a Andressa Esfer e esse é o Passaporte pro Crime, um podcast que vai te trazer histórias de crimes, suspense e aquelas histórias meio macabras de várias partes do mundo. Alguns desses lugares eu conheci, outros eu espero conhecer em breve. Rai e Sakina nasceram no final do século XIX. A Raya provavelmente nasceu em 1875 e a Sakina em 1885, ou seja, com uma diferença ali de 10 anos entre uma e outra. E as duas nasceram em uma vila, no Alto Egito, que fica claramente no Egito. Elas nasceram e cresceram em uma família bastante pobre, e desde muito jovens elas precisaram trabalhar para ajudar em casa. Aqui eu preciso te contar que não se tem muita informação assim sobre a família das duas, e o pouco que se tem, inclusive, é bastante questionado. Inclusive, a efeitos de curiosidade aqui, até a data de nascimento delas é questionada. Como eu comentei, né, eu trouxe 1885, 1875, na verdade, né, invertendo a ordem. Mas tem gente que questione, que acha que não é bem assim e tal, enfim. Aquilo que eu comentei no comecinho do episódio. Mas assim, o que se sabe de fato é que elas nasceram no final do século XIX e que, com relação à família delas, o pai delas, ele saiu de cena, assim, quando elas ainda eram bem jovens. Agora, não se sabe ao certo o que aconteceu. Algumas pessoas falam que ele pode ter acabado falecendo e outros lugares, assim, outras fontes dizem que, na verdade, ele só se arrancou mesmo, ele abandonou a família. E com relação à sua mãe, o que se diz é que ela era uma figura, assim, bastante problemática. Então, que ela era bastante autoritária e bastante abusiva. Muitas fontes, inclusive, apontam a mãe de Rai e Sakina como sendo a grande culpada por envolver as filhas desde pequena, assim, no mundo do crime. Mas, de novo, né, muitos outros lugares questionam isso. E ainda com relação à família das duas, o que se diz é que elas tinham um irmão mais velho, mas que também não se fala muito sobre. Quer dizer, o que as poucas fontes que trazem o irmão mais velho das duas dizem é que ele tinha fama, assim, de ser bastante irresponsável, de nunca manter o mesmo emprego, e é basicamente isso, assim. E que o nome dele seria Ahmed. Agora, de resto, pra onde ele foi, o que aconteceu com ele, também não se fala. Mas bom, seja como for, assim, essa construção familiar, tendo diferentes versões ou não, o fato é que desde pequena as duas elas já tiveram que trabalhar. Elas nunca estudaram e elas precisavam trabalhar para exatamente ajudar no sustento da família. Então elas trabalhavam ou como vendedoras ambulantes ou como ajudantes domésticas. E passado um certo tempo, a família de Rai e Sakina decidiu, a família composta pela mãe no caso, né, porque aqui já também o irmão já se perdeu na história. A mãe e as filhas, elas decidem se mudar para Alexandria em busca de novas oportunidades. Isso porque Alexandria era uma cidade que estava, assim, sendo muito atrativa por um lado, mas que também estava passando por algumas dificuldades no outro. A parte positiva de Alexandria é que, na época, a cidade era um dos centros urbanos mais importantes do Egito e que estava, assim, se desenvolvendo muito rapidamente por conta da sua indústria de algodão, o seu porto, que ficava, né, ali, e a proximidade com o Canal de Suez, que tinha sido inaugurado em 1869. Já a parte mais negativa de Alexandria
estava ligada a um acontecimento muito importante, que inclusive vai ser também muito importante para esse episódio, que é a ocupação britânica. Em 1882, basicamente, a Grã-Bretanha invadiu Alexandria por conta, né, dentre outras coisas, do Canal de Suez, que os britânicos estavam ali de olho e queriam controlar. Eles conseguiram tomar Alexandria e passaram a controlar o Egito indiretamente. Tipo assim, em outras palavras aqui, tinha uma monarquia lá no Egito, mas eram os britânicos que controlavam a administração e a economia do país. E por que essa parte negativa? Primeiro porque para tomar Alexandria rolaram bombardeios e afins que deixou assim a cidade completamente destruída, além de centenas de mortos. E segundo que assim, gente, é claro, nenhum povo gosta de ter a sua terra invadida e comandada por gente de fora. Então digamos que os egípcios eles não estavam nada felizes com isso. Tendo todo esse contexto então em mente, bora voltar para nossa história principal. A família de Ra e Sakina então decidiu sim se mudar para Alexandria exatamente em busca de novas oportunidades, e eles não foram os únicos, tá? Quer dizer, era muito comum nessa época famílias de zonas mais rurais migrarem para Alexandria em busca exatamente de emprego. Não se sabe ao certo o ano exato que elas foram para Alexandria, tá? Alguns historiadores dizem que pode ter sido entre 1805 e 1810. Mas seja como for, o ponto é que quando elas se mudaram para a cidade, os britânicos já tinham invadido a cidade e ela já era, assim, uma cidade extremamente importante. E eu tô vendo que a palavra desse episódio vai ser cidade, porque a quantidade de vezes que eu estou repetindo a palavra cidade, já pelo amor de Deus, né? Enfim. E assim, gente, ao chegarem lá, sinceramente, não foi essas mil maravilhas que elas estavam pensando que seria. Quer dizer, elas tiveram muita dificuldade para conseguir encontrar tanto emprego quanto moradia também. Eventualmente, elas conseguiram se virar ali, trabalhando ou, de novo, né, como vendedoras ambulantes, ou até servindo como garçonetes em algum café ou o que seja. Mas, de novo, assim, meu ponto é, não foi fácil. Há quem diga que nessa mesma época, né, que a mãe das meninas também trabalhou um monte, sofreu um monte para conseguir arranjar emprego, mas que trabalhou muito exatamente para ajudar no sustento da família. Mas eu preciso trazer aqui que outras fontes também muito confiáveis diziam que, na verdade, era o exato oposto. Quer dizer, que a mãe não ajudava em nada, deixava as crianças trabalhando por ela, e que quando ela decidia ajudar, era, na verdade, cometendo roubos e muitas vezes envolvendo as meninas nos esquemas dela. Mas sim, gente, o grande resumo da ópera aqui é que, mesmo em Alexandria e tal, elas estavam passando por muita dificuldade, as três. E, assim, chegou ao ponto que a Sakina começou a se prostituir em troca de comida. E nessa altura da história, nesse trecho da história, é quando a história das nossas duas personagens principais ela acaba se dividindo um pouco. Isso porque a Sakina, né, a irmã mais nova, ela se cansa daquela vida e ela decide sair de Alexandria e explorar outras oportunidades e outras coisas, né, uma outra linha ali da vida dela. Enquanto a Raya, no caso, decide ficar em Alexandria com a sua mãe. E aqui eu vou contar o que aconteceu, né? Tanto na vida da Raya, quanto da Sakina, quanto da mãe. E aí, pra deixar bem claro, pensa que tudo isso que eu tô contando agora, que eu vou contar agora, aliás, né? Tá acontecendo em paralelo, tá bom? Isso eu acho que vai facilitar o entendimento aqui desse episódio. Começando pela Sakina, pela irmã mais nova, o que aconteceu com ela foi: ela primeiro se casou em Alexandria, aí se divorciou, aí começou a namorar um outro cara, e aí sim ela fugiu de Alexandria. Registros dizem que ela foi para a cidade de Tanta, e que, assim, ao chegar lá, eventualmente ela também se separou do namorado, eu ia falar divorciou, mas eles eram só namorados. Então ela se separou do namorado, voltou a se prostituir, e em 1913 existe o registro de que ela deu entrada num hospital por conta de uma doença venérea. Ela ficou ali internada por um tempo. No hospital, então, ela teria conhecido um outro cara, com quem ela acabou se casando, e juntos eles voltaram para Alexandria. Mas tudo isso aconteceu, assim, no intervalo de anos. Enquanto tudo isso estava acontecendo, tanto Raya quanto a mãe das meninas seguia ali em Alexandria. Aqui, inclusive, é até onde se sabe da história da mãe das meninas. Quer dizer, o que se sabe é que ela ficou em Alexandria junto da Raya e depois disso ela simplesmente desaparece de qualquer registro histórico. De novo, assim como seu pai, né, não se sabe se ela morreu ou se de repente ela abandonou a Raya. Realmente, assim, não se sabe o que aconteceu. O que especuladores chutam ali é que a mãe das meninas deve ter falecido entre 1910 e 1915, ou seja, enquanto a Sakina ainda estava na cidade de Tanta, ou logo depois dela voltar para Alexandria, mas também, né, é só uma especulação. E nisso tudo, a Raya, ela acabou ficando em Alexandria, ela se casou. Logo depois do casamento, parece que seu marido faleceu e ela acabou casando com o seu cunhado, um cara conhecido como Hassabala Mohammed. O Hassabala, ele era conhecido, assim, no Egito, por ser um ladrão,
traficante de haxixe e por ter sido banido de pelo menos uma cidade no país. Em Alexandria, ele acabou conseguindo uns empregos, assim, temporários, né? Na verdade, nem empregos, acho que trabalhos seria a palavra que define melhor, né? Uns trabalhos temporários, assim, no porto da cidade. E juntos ali os dois tiveram uma filha, que, de novo, se fala muito pouco sobre. Há quem diga que ela se chamava Badia, ou Badia, peço perdão pela pronúncia que não deve estar certa. E há quem diga, assim, que ela teve uma participação muito importante num acontecimento que você vai ficar sabendo lá na frente do episódio. Mas fora isso, gente, de fato, não se sabe mais nada sobre ela. Então, só para retomar, resumindo aqui num tweet rapidinho, o que aconteceu ao longo desses anos todos foi: a mãe das meninas desapareceu do mapa, Sakina foi para fora da cidade e voltou para Alexandria, e Raya casou e teve uma filha. Nisso, de volta a Alexandria, a Sakina ela acabou se divorciando de novo, e ela se casou mais uma vez. Ela se casou com um cara chamado Muhammad Abdel Alal, que era um operário ali nas fábricas de algodão que ficavam ali em Alexandria. Mas, assim, antes dela se casar com ele, ela também teve um período ali em que ela estava solteira, que ela tinha voltado a se prostituir e que ela tinha começado a beber bastante. E assim, vocês vão perceber que os maridos, tanto da Raya quanto da Sakina, eles apareceram agora e eles vão aparecer mais pra frente, mas eles não têm uma participação tão grande, pelo menos por um bom tempo. Isso porque os dois, eles trabalhavam bastante, então eles deixavam tanto a Raya quanto a Sakina bem livres, assim. Livres no sentido de serem responsáveis pelas suas próprias vidas, né, enfim, mas também financeiramente falando. Então elas que meio que lidavam com o dinheiro e, enfim, vocês vão entender onde isso vai chegar ao ouvir o restante do episódio. Pois bem, e aí a vida tava nessa, as meninas casadas, a mãe desaparecida do registro, os maridos trabalhando pra caramba, até que acontece um outro acontecimento. Gente, eu tenho as minhas frases, né? Acontece uma outra coisa que afeta todo o mundo, literalmente. A Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, meu povo, sim, como eu comentei, ela impactou todo mundo, mas ela também foi muito importante para Alexandria, porque ela mudou muito a cidade. Isso porque, em 1914, a Grã-Bretanha transformou o Egito oficialmente em um protetorado, intensificando ali a sua presença militar e econômica. E claro, Alexandria, que era uma das cidades mais importantes do país, se tornou assim um centro logístico para as tropas britânicas. Com isso, muitos soldados britânicos foram para a cidade, o que por um lado aumentou o custo de vida por lá, mas ao mesmo tempo movimentou a economia. Mas mais além disso, essa grande presença dos soldados britânicos em Alexandria também escancarou uma outra porta, a da prostituição e a do tráfico de drogas e álcool. Já que, né, os soldados, eles também buscavam essas coisas. Foi quando as irmãs, então, elas perceberam que, de repente, essa primeira guerra e essa vinda dos britânicos para o Egito e principalmente para Alexandria poderia ser usufruída por elas, vamos dizer assim. Querendo ou não, ao longo de toda a sua vida, assim, as suas vidas, aliás, no plural, né, as duas, elas tiveram bastante contato com essa questão de vendas de produtos ilegais, prostituição, tráfico e por aí vai. Então, digamos que as duas somaram ali 2 mais 2 e botaram a mão na massa. Elas abriram então um bordel clandestino bastante frequentado por militares e trabalhadores. Esse bordel, inclusive, ele ficava bem perto do acampamento dos soldados britânicos, exatamente para facilitar a vida. E elas surfaram assim nessa onda durante toda a Primeira Guerra. Quer dizer, entre 1914 e 1918, elas saíram ali dessa situação de pobreza extrema para se tornarem verdadeiras chefonas ali do crime. Elas gerenciavam então o bordel clandestino delas, elas traficavam drogas e elas também faziam negócios com um grupo muito importante, os chamados fútuas, que nada mais eram assim do que homens que garantiam a segurança das irmãs e do bordel, mas lógico que com algo em troca, né? Só para aprofundar um pouquinho mais nessa questão dos fútuas nada mais eram do que, assim, gangues de homens que controlavam, assim, determinados bairros, vamos dizer, eles eram responsáveis por fazer exatamente a segurança de comércios ilegais, resolver ali com bastante violência eventuais conflitos, aquela coisa bem de filme mesmo. E assim, como funcionava, né, tudo isso? Basicamente, tanto as irmãs quanto outros comerciantes de comércios ilegais, eles pagavam uma taxa para os fútuas. E aí os fútuas, eles garantiam que o comércio ele ia continuar funcionando de boa. Então, eles subornavam policiais, se fosse necessário. Eles, digamos que resolviam conflitos com funcionários ou com clientes problemáticos. Acho que dá pra entender o que eu tô falando, né, gente? E nesse cenário todo,
As duas, Raya e Sakina, estavam vivendo a melhor vida, lindas, maravilhosas. Claro, não é que elas ficaram também milionárias, também não é nesse ponto. Mas assim, elas estavam vivendo uma baita de uma vida de boa, elas já tinham saído daquela situação da pobreza extrema, elas estavam conseguindo se manter, mantendo bordel, com os Futuas ajudando elas, estava tudo bem. Até que a Primeira Guerra acabou. O que foi motivo, assim, de comemoração, literalmente no mundo inteiro, para Raya e Sakina não foi nada bom. Isso porque, assim, o fim da Primeira Guerra, de novo, mudou tudo em Alexandria. E digamos que nisso a festa das duas acabou. Primeiro que os soldados britânicos estavam começando a deixar o Egito, mas estavam também deixando Alexandria especificamente. E com isso a clientela das duas lá no bordel diminuiu drasticamente. Segundo que o país como um todo começou a enfrentar, assim, uma crise econômica absurda, o que fez com que muitos egípcios e muitas egípcias perdessem os seus empregos. E muitas mulheres, especificamente, começassem a recorrer à prostituição, o que criou ali, digamos que uma concorrência cada vez maior. E terceiro que com essa crise econômica também, claro, né, tipo, tudo no Egito ficou mais caro, aquela coisa de sempre que acontece numa crise econômica. E com isso a Raya e a Sakina se viram também perdendo o seu poder econômico, vamos dizer assim. Mas falando especificamente do bordel das meninas, foi depois da Primeira Guerra Mundial que, assim, as coisas começaram a ficar bem sombrias. Isso porque muitas das mulheres que trabalhavam para Raya e para Sakina começaram ou a pedir demissão ou simplesmente sumir, porque, enfim, elas buscavam ou outros bordéis que tinham mais clientes ou simplesmente buscavam um outro emprego que pudesse pagar mais. Ou essas mulheres pararam, assim, de dividir os lucros que elas tinham com as irmãs, porque cá entre nós, esses lucros, eles também eram cada vez menores. E no caso, as irmãs não gostaram nadinha disso. Como se não bastasse, você lembra dos Futuas? Pois bem, meu povo, eles começaram a cobrar taxas cada vez mais caras das irmãs, que no caso não tinham como pagar, né? Então, assim, a situação começou a ficar cada vez mais complicada para as duas. Foi quando, então, em 1919, elas cometeram o primeiro assassinato delas. No caso, a Sakina, né, que cometeu. Ela matou uma mulher que trabalhava ali para as irmãs. Essa mulher em questão procurou a Sakina para falar para ela que, assim, ela ia sair do bordel, enfim, realmente pedir as coisas dela, falar, cara, tô me arrancando. E digamos que a Sakina, ela ficou extremamente revoltada com a situação e estrangulou a mulher usando um lenço de seda. Depois ela enterrou o corpo dessa mulher embaixo da sua própria casa e se arrancou, assim, se mudou de casa. O mesmo aconteceu com uma segunda vítima, que no caso também trabalhava para as irmãs. Só que, diferentemente do primeiro caso, o que aconteceu nesse segundo foi que a mulher em questão ela tinha parado de repassar o dinheiro que ela devia para Raya e Sakina. As duas, no caso, ficaram extremamente bravas, né? E elas convidaram a mulher para casa de uma delas. E aí elas ofereceram, assim, uma taça de vinho para essa mulher. Só que essa taça de vinho estava batizada com ópio. E depois que a mulher já estava, assim, bastante afetada por tomar tudo aquele de vinho e ópio, né, no caso, elas estrangularam a mulher. O corpo dessa vítima também foi enterrado embaixo ali da casa de uma das irmãs. Outra vítima, no caso, foi um pouquinho diferente. Zanuba Hassan, no caso, era, assim, uma amiga de longa data das irmãs. E digamos que ela tinha umas joias valiosíssimas que ela não fazia questão nenhuma de esconder. Ela gostava, assim, de ostentar. Só que, se você se lembra bem, as irmãs estavam desesperadas por dinheiro, né? Elas precisavam de dinheiro. Então, o que elas fizeram foi mandar alguns dos seus comparsas ali estrangularem e roubarem todas as suas joias para dar para as irmãs. E assim, gente, esses eram os 3 motivos principais pelos quais elas matavam quem elas matavam. Ou elas estavam aborrecidas com alguma coisa que a pessoa fez, ou a pessoa devia alguma coisa para elas, ou a pessoa tinha joias preciosas ou algo, assim, algum pertence de valor que poderia ajudar na situação delas. E foi assim que Raya e Sakina atuaram por um ano, quer dizer, de 1919 a 1920. Nesse período aí, elas mataram diversas mulheres. A forma como elas faziam isso acabava variando um pouquinho, mas, no geral, consistia em convidar essa pessoa para casa delas, drogar essa pessoa com uma taça de vinho com droga dentro, né, no caso, e depois estrangular as suas vítimas. Elas, então, roubavam todos os pertences da vítima
e, assim, enterravam o corpo embaixo das casas. E depois que elas enterravam o corpo embaixo das casas, elas se mudavam de casa. Com o passar do tempo, elas começaram a aprimorar um pouquinho essa parte de como se livrar dos corpos, e então elas começaram a alugar casas para enterrar os corpos embaixo dessas casas. E assim, eu preciso te contar que elas não atuavam sozinhas nisso tudo, não. Vocês lembram dos queridíssimos maridos delas, que eu comentei que eles seriam importantes mais pra frente no episódio, que eles trabalhavam muito, deixavam tudo na mão delas? Pois bem, eles voltaram. Quer dizer, depois da Primeira Guerra Mundial, digamos que eles também se viram muito afetados por todas as mudanças econômicas que estavam acontecendo no Egito e na Alexandria, e então eles voltaram a cuidar melhor ali da situação financeira. E nisso eles começaram a se meter nos esquemas das meninas. E eu adoro que eu falo as meninas, isso eu escrevi várias vezes no roteiro, chamando elas de as meninas. Mas aí toda vez que eu falo, eu fico meio assim. Eu vou falar as irmãs, mas aqui eu falei as meninas e eu vou seguir, porque eu não vou regravar essa frase por uma palavra. Mas de volta à história, o que interessa não só os maridos estavam metidos no esquema, tá? Os futuas, aqueles caras também das gangues pipipi, tudo que eu já falei, eles também estavam envolvidos. Em outras palavras aqui, gente, o que eu quero que vocês entendam é que elas realmente tinham um esquema. Quer dizer, assim, tinham várias outras pessoas envolvidas e elas tinham todo um esqueminha de tipo como que elas chamavam as mulheres para suas respectivas casas ou locais alugados, que seja, como que elas dopavam as vítimas, como elas estrangulavam as vítimas e como elas enterravam os corpos dessas vítimas. E assim, só uma curiosidade, porque eu não sei vocês, mas quando eu tava estudando a história das duas, eu pensei que a Sakina era a grande líder desse grupo todo. Porque assim, desde o começo a Sakina se mostrou como sendo uma pessoa mais impulsiva, mais agressiva também, ela que cometeu o primeiro assassinato, aquela coisa toda. Mas na verdade eu vou te falar que é exatamente o oposto. A grande líder desse grupo todo era a Raya. A Raya, no caso, era quem comandava tudo desde o começo. Então, assim, tanto a questão do bordel, quanto o tráfico de drogas, quanto todas essas coisas assim, agora, no caso, né, os assassinatos, quem elas iam matar e quando e como e onde, isso tudo era a Raya que estava por trás. Mas, entretanto, todavia, porém, não era ela que sujava as mãos, tá? Que isso fique bem claro. Ela comandava como as coisas iam acontecer, mas ela não encostava em ninguém. Só para se ter uma ideia, depois que a vítima ela era dopada, digamos que 4 pessoas entravam na ação. Uma pessoa colocava um pano molhado dentro da boca da vítima, outras 2 pessoas seguravam as mãos e os pés da vítima, e uma 4ª pessoa, então, era quem estrangulava a vítima. Esses 4 cúmplices, no caso, poderiam ser, né, os 2 maridos da Raya da Sakina e 2 futuas, por exemplo. Inclusive, isso daí é o mais provável, o que mais se acredita. Porque, de novo, nem a Raya, nem a Sakina, isso eu não tinha comentado, né, mas nem a Raya, nem a Sakina sujavam as suas mãos. Elas só chamavam a mulher para casa, davam a taça de vinho, pipipipopopó. Realmente, o ato de matar era cometido pelos cúmplices. E ainda nessa questão dos cúmplices, eu preciso trazer aqui um nome que chegou a aparecer assim em algumas pesquisas que eu fiz, mas não em todas, que é a Amina bint Mansur. Há quem diga que essa Amina aí, ela entrou para a vida das irmãs logo depois que a Primeira Guerra Mundial acabou e que o bordel delas estava indo assim de mal a pior, aquela coisa toda. Reza a lenda que as irmãs elas teriam então vendido o bordel delas quando tudo isso começou a acontecer e que elas tinham se juntado à Amina num café, porque a Amina tinha esse café, nossa, eu falei café, né, mas tudo bem. A Amina tinha esse café que ela vendia café, mas ela vendia também haxixe, e que as meninas tinham se juntado ali na operação e tal, sabe aquelas coisas todas. Eventualmente, a polícia, ela teria fechado esse café, agora eu vou falar café, não, brincadeira. Teria fechado esse café, e aí foi quando as irmãs começaram a matar. E aí, assim, aqui eu preciso te dizer que há quem diga que essa tal de Amina, ela também participou nesse esquema dos assassinatos, inclusive enterrando meninas embaixo da sua própria casa. E que ela também estaria envolvida no restante da história, que eu não quero dar spoiler, porque na primeira versão dessa frase eu dei spoiler e aí eu me arrependi. Então que ela também teria seguido tudo que as irmãs seguiram, assim, ela estaria do ladinho das irmãs em todo o restante da história das duas. Mas eu preciso dizer pra vocês, gente, que também tem versões que dizem que essa pessoa existiu e participou, e tem versões que dizem nada, na verdade, que não tem registro nenhum dessa tal Amina. Mas, bom, independente se a Amina estava envolvida nesse esquema ou não, o ponto é que sim, durante um ano, de 1919 a 1920,
Raya e Sakina estavam matando mulheres a rodo pra roubar as joias, pra se vingar, porque estavam revoltadas ou por qualquer motivo que fosse dentre esses três. Até que a gente chega, eventualmente, a 1920. Nesse ano em questão, as pessoas que moravam ali nesse bairro onde as irmãs moravam, elas começaram a reparar, assim, que tinham algumas mulheres que estavam sumindo. E essas pessoas, elas chegaram a acionar a polícia e falar pra polícia, olha, escuta, tem mulheres desaparecendo aqui no bairro. Mas digamos que a polícia ela não deu muita bola, porque a gente estava falando ali de prostitutas ou de trabalhadoras pobres. E digamos que a polícia estava meio do tipo, ai, normal, já já elas aparecem, tipo, não estavam dando muita moral. Mas o ponto, gente, é que essas pessoas, que aqui eu vou começar a chamar de vizinhos, eles não sossegaram. Eles não sossegaram, até porque eles começaram a sentir um cheiro muito estranho, um cheiro muito forte, vindo da casa das irmãs, né, de cada uma das irmãs. E assim, as irmãs até tentavam esconder o cheiro, né, usando bastante incenso. Inclusive, efeitos de curiosidade aqui, as versões dessa história da Raya e da Sakina chegam até a falar sobre uma nuvem de incenso que tomava conta da casa delas. Porque assim, elas usavam muito incenso para tentar esconder o cheiro, mas, digamos que esse cheiro era forte demais e mesmo com todo o incenso possível e imaginável do planeta, elas não conseguiam esconder pra valer esse cheiro. E vai um pouco mais além, tá? Porque esses vizinhos, como bons vizinhos fofoqueiros, eles estavam de olho. E eles começaram a perceber uma movimentação estranha. Porque eles começaram a perceber que, assim, mulheres entravam na casa da Raya e da Sakina e mulheres não saíam mais. Um vendedor ambulante, inclusive, assim, especificamente, foi até a polícia falando, olha, uma dessas mulheres que desapareceu, eu vi ela entrando na casa da Sakina e ela não saiu mais. Então, assim, escuta, algo de errado não está certo, tipo, o que está acontecendo ali. Mas, de novo, gente, assim, a polícia não deu muita moral, não. Quer dizer, aqui eu preciso ser justa e eu preciso dizer que tanto a Raya quanto a Sakina, elas chegaram a ser presas aqui e ali, chegaram a serem levadas para interrogatórios e tal. Só que as duas conseguiram dar, assim, toda hora elas conseguiam dar um miguezinho meia boca e logo elas eram soltas. Então, tipo, a polícia deu certa bola, mas não muita. E aqui, inclusive, é exatamente onde entra a grande crítica desse caso, que é exatamente a ausência e a ineficiência, do nada baixa umas coisas em mim, né? Mas enfim, a ineficácia. Agora eu tô com várias palavras na minha cabeça. Mas a ausência, vamos com a ausência. A ausência da polícia exatamente nesses bairros, assim, da periferia de Alexandria, que, né, não estavam ali cumprindo com a sua função. Só que aí, gente, o universo, eu falo isso, o universo ele não dá voltas, não. O mundo não dá voltas, ele capota. E aí o que aconteceu? Caiu uma informação, assim, de bandeja no colo dos policiais. E aí, cara, eles precisaram agir. Basicamente, um corpo em decomposição foi encontrado enterrado embaixo de uma casa. Tá, e daí? E daí que essa casa tinha sido, né, da Sakina pouquíssimo tempo antes. No caso, a pessoa que encontrou o corpo em decomposição falou que alugou essa casa e decidiu fazer uma reforma. E aí, no que essa pessoa foi quebrar o chão ali pra, né, arrumar as coisas, pipipipopopó, ela se deparou ali com um corpo em decomposição e saiu correndo pra polícia, porque, pelo amor de Deus. Então, com essa informação, aí sim a polícia olhou e falou, realmente tem algo bem errado acontecendo, e aí decidiu tomar alguma atitude. A primeira coisa que eles fizeram, então, foi interrogar exatamente os vizinhos. Exatamente a galera ali que tava já falando pra eles que tinha alguma coisa acontecendo. E esses vizinhos, eles só reforçaram aquilo que eles já vinham falando pra polícia há muito tempo. Quer dizer, tem um cheiro muito estranho vindo da casa da Raya e da casa da Sakina, tem uma movimentação estranha, tipo, cara, eles reforçaram tudo que eles já vinham falando. E foi quando finalmente a polícia decidiu, então, que tava na hora de investigar as casas das irmãs. Aqui eu também preciso te dizer que existe uma outra versão que fala que não só isso dos vizinhos, né, tava acontecendo, mas que os Futuas, aquela gangue lá, aquelas gangues, no caso, né, eles também ajudaram nesse processo. Quer dizer, que eles que levaram a polícia a investigar a casa das irmãs, porque eles perceberam que os assassinatos, assim, tipo, as irmãs estavam prestes a rodar, elas iam se ferrar por conta dos assassinatos, e os Futuas não queriam envolvimento nisso, porque isso ia atrapalhar todos os negócios que eles tinham na cidade. Então, que eles, tipo, entregaram as irmãs pra ajudar a polícia, e, tipo, tá aí quem vocês querem pegar e não mexam com a gente. Mas há quem diga também que, na verdade, foi o exato oposto. Quer dizer, assim que a polícia começou a investigar as irmãs, eles meteram o pé, sumiram todos, nunca mais se viu falar em um Futua relacionado a Raya ou Sakina. Ou até a página 2, você vai entender o porquê. Mas assim, gente, seja como for, o fato é que em novembro de 1920, realmente a polícia
entrou na casa das irmãs e foi investigar a casa das irmãs. E sentiram aquele cheiro super forte misturado com incenso. As irmãs até tentaram desconversar, começaram a falar, não, é porque sabe o que acontece? A gente dá muitas festas aqui, e aí a galera fuma muito, a galera bebe muito, a galera se passa, e aí fica um cheiro de festa, e aí a gente acende o incenso pra esconder esse cheiro. Mas digamos que assim, gente, os policiais não caíram muito nesse papo. A polícia então começou a escavar a casa das irmãs. Começou ali a cavar o chãozinho e descobriu, gente, uma penca de restos mortais enterrados embaixo da casa de cada um. Raya e Sakina, além dos seus respectivos maridos e 2 cúmplices, foram presos e foram interrogados. E todos, assim, negaram os crimes, menos a Sakina. Há quem diga, reza a lenda, que a Sakina confessou absolutamente tudo. Entregou tudo, falou onde estavam todos os corpos, deu os endereços dos lugares ali alugados, falou toma tudo, mas tentando jogar a culpa na sua irmã. Mas, entretanto, todavia, porém, reza a lenda, há quem diga que na verdade foram os Fútuas que fizeram isso. Porque eu falei dos 2 cúmplices, por isso que eu falei que tava meio estranha aquela história dos Fútuas terem desaparecidos. Os 2 cúmplices eram 2 Fútuas. E reza a lenda que, na verdade, eles que confessaram tudo entregando as irmãs meio do tipo, ó, prende elas, não sobra pra gente não. Spoiler, sobrou pra eles também. E, como se não bastasse, existe, na verdade, uma terceira versão também. Nesse caso, há quem diga que a Raya foi quem confessou, e não a Sakina. Mas enfim, gente, acho que deu pra perceber aqui. Ninguém sabe quem confessou. O grande ponto é, alguém entregou o local dos outros corpos, porque os corpos foram todos encontrados. E não só isso, gente. Uma outra pessoa, uma pessoinha, que eu falei lá no começo do episódio, que eu falei que seria importante depois, mais uma pessoa parece que falou. E assim, não é que ela falou. Essa pessoa, ela hablou mesmo. Essa pessoa, ela entregou tudo. Que era a Badia, a filha da Raya. A Badia, no caso, teria contado para a polícia que ela viu o seu pai colocando um pó dentro de taças de vinho que foram servidas às mulheres. E mais além, existe uma versão que conta que a Badia contou isso do pai, mas que contou também que ela viu a própria mãe matando várias mulheres. E aí, gente, é de novo aquele seja como for. Porque assim, seja como for, se A confessou, B confessou, se a filha da Raya falou A, se a filha da Raya falou B, ponto é que a polícia tinha conseguido encontrar os corpos das vítimas, e aqui a gente tá falando de 17 corpos. Então, sim, Raya e Sakina tinham matado 17 mulheres. Um corpo foi encontrado ali na primeira casa da Sakina. Depois, outros 5 foram encontrados na segunda casa, vamos dizer assim, da Sakina. 6 corpos foram encontrados na casa da sua irmã, ou seja, na casa da Raya. E outros 5 corpos foram encontrados em diferentes localizações ali nessas casas que elas tinham alugado. As irmãs, então, foram levadas a julgamento, em um julgamento, assim, que foi completamente, absurdamente midiático. O Egito inteiro tava de olho nesse caso, porque assim, claro, primeiro que mataram um monte de gente, mas segundo que era o mais chocante, era o fato de, tipo, 2 mulheres terem cometido tudo isso de assassinato. Isso foi algo que realmente, assim, chocou o Egito. A defesa das irmãs tentou alegar que ambas eram, na verdade, assim, vítimas das circunstâncias que elas viviam. Mas digamos que, gente, assim, a acusação tinha um prato cheio ali pra, de fato, ferrar com as duas. Quer dizer, eles não só tinham a confissão, que independe de quem for, né, Raya, Sakina, ou comparsas, ou que seja, tinham também a confissão da filha, da Raya, e não só isso, eles tinham os corpos, claro, e eles tinham também muitos dos pertences das vítimas que foram encontrados nas coisas da Raya e da Sakina também. E nisso, gente, foram 3 meses de julgamento. 3 meses da defesa tentando a todo custo, assim, provar que elas eram inocentes, e aí até existem relatos aqui de que, eventualmente, a defesa começou a tentar, cada hora, jogar a culpa em alguém. Então, também, jogava a culpa na Raya, jogava na Sakina, jogava em um marido, jogava no outro marido, jogava num Fútua, jogava no outro Fútua. Tipo, a defesa começou a enlouquecidamente tentar culpar uma pessoa pra tentar livrar os outros, sabe? E acabou não dando muito certo. Isso porque, eventualmente, as duas, os seus maridos e os 2 cúmplices, os 2 Fútuas, né? Eles acabaram condenados à morte. No dia 21 de dezembro de 1921, então, Raya e Sakina foram executadas dentro da prisão de Alexandria. As duas foram, no caso, enforcadas. Reza a lenda que a Raya, ela ficou calada durante todo o processo ali, até ser enforcada e tudo mais, enquanto a Sakina, ela chorou e implorou pela sua vida. Mas outra versão da história conta que, na verdade, a Sakina, ela não chorou e implorou pela sua vida, não. Mas sim que ela esbravejou, assim, até o seu último suspiro.
que ela gritou então a todos os pulmões e ela, sabe, enfim, falando que ela tinha conseguido enganar a polícia e que ela fez algo que nenhum homem jamais teria feito. Os seus maridos e os seus cúmplices também acabaram, né, eventualmente sendo executados. E com isso, meus amores, eu encerro a história da Raya e da Sakina, essas primeiras mulheres serial killers do Egito. Uma história que, assim, chocou realmente, né, o Egito por toda a brutalidade, mas principalmente por serem duas mulheres. E aqui, gente, como eu gosto de trazer em todo episódio meu, eu preciso trazer também que há quem ressignifique a história da Raya e da Sakina, falando que, na verdade, assim, elas escancararam um problema gravíssimo que acontecia no Egito, mas principalmente em Alexandria, que era exatamente aquilo que eu comentei da ausência da polícia. E elas chegaram, assim, a serem retratadas depois em filmes e tudo mais, mas não como heroínas, não acho que seja essa a questão, mas sim como mulheres que acabaram batendo de frente com a polícia da época e desafiando a polícia da época, vamos dizer assim. Assim, eu também preciso te contar que existem pessoas que acreditam que elas foram inocentes o tempo inteiro, tá? E que, na verdade, elas serviram de bode expiatório e tudo mais, ou que elas foram enganadas pelos fútuas, aquela coisa toda que eu até cheguei a trazer um pouquinho aqui. Mas, assim, das inúmeras versões dessa história que eu encontrei, a que eu trouxe aqui é a mais provável, assim, a que mais se acredita que realmente aconteceu. E bom, bora falar de dicas de viagem? Bora falar do Egito, mas bora falar especificamente de Alexandria, porque eu achei muito bacana poder trazer Alexandria aqui, né? Dei porrada no microfone, peço perdão, mas eu acho sempre legal conseguir trazer a cidade onde a história se passa, porque eu acho que isso é muito rico. E aqui eu quero trazer algumas dicas, algumas que vão retratar mais o período em que elas viveram e outras que vão falar um pouquinho mais sobre a história delas também. Você já vai entender. A primeira dica, então, que eu quero dar é o Museu Nacional de Alexandria. Esse museu é daqueles que conta toda a história do Egito, desde o comecinho. Então, claramente, acaba passando pela criação do Canal de Suez e a ocupação britânica. Nisso, então, você consegue ter uma noção, assim, do contexto que estava rolando no país enquanto as duas estavam atuando. E, assim, duas coisas que eu vi. Primeiro que você precisa comprar o ingresso, mas a questão do preço não foi muito, tipo, não vi ninguém achando um absurdo ou nada do gênero. Mas o que eu vi de crítica é com relação à estrutura do museu. Por exemplo, eu vi uma galera que tava reclamando, assim, que o museu, ele é mal iluminado. Então que, tipo, em cima das peças, a luz que ficava em cima das peças específicas, assim, dos objetos, ou que seja, que tem ali o textinho explicando, aquela coisa toda que a gente ama de museu, falando que, assim, essa luz, ela não era das mais fortes, então que é um pouquinho difícil pra você conseguir ler. Isso eu vi bastante gente reclamando. E não só isso, eu vi muita gente falando que esse museu não tem ar-condicionado, então que, assim, foram visitar esse museu em épocas muito quentes e que sofreram bastante dentro do museu, tá? Então, assim, acho que é importante trazer isso aqui, né? Porque aí você pode planejar bem a sua visita antes de você ir pra Alexandria. Mas num contexto geral, assim, eu preciso trazer pra vocês que muita gente elogiou esse museu, tá? Não vi gente falando que ele era enorme ou que seja, vi que ele é menorzinho mesmo, mas muita gente elogiou exatamente, assim, a riqueza desse conteúdo para ajudar a entender a história do Egito e a história de Alexandria. E aí, com relação especificamente à história da Raya e da Sakina, o que eu encontrei foi, na verdade, uma casa que seria conhecida exatamente como a Casa da Raya e da Sakina. Só que assim, eu preciso contar pra vocês que eu encontrei alguns sites falando sobre essa casa e dando algumas informações, que eu já vou entrar em detalhes aqui, mas eu não consegui encontrar, por exemplo, o endereço exato dela, ou do tipo, sei lá, horário de funcionamento, é que vocês vão entender que isso não cabe muito. Mas assim, eu não consegui encontrar muitas informações para além desses poucos sites que só mencionam essa casa. E o que eles mencionam só é que essa casa, ela fica no bairro El Laban, que era onde elas moravam, e que ele fica perto do departamento ali de polícia ali do bairro. Mas só. Assim, não tem endereço, não tem nada mais do que isso. E assim, pelo que eu vi, essa é uma casa que eles transformaram em uma suposta casa delas, e que do lado de fora tem algumas fotos delas e das vítimas. Por isso que eu falei a questão do horário de funcionamento, essas coisas assim, porque você não entra na casa. É do lado de fora, meio que tem uma exposição sobre elas e sobre as vítimas delas. E aqui eu só quero reforçar essa coisa de uma suposta casa delas, tá? Porque assim, pelo que eu vi, pelo que eu pesquisei, as casas onde Raya e Sakina moraram foram todas demolidas. Então, assim, pegaram uma casa perto do departamento de polícia e fizeram um museu a céu aberto fora delas. É isso, tá? Mas assim, caso seja do seu interesse visitar, eu acho que valeria tentar entrar em contato com algum guia local, ou enfim, aquela coisa que eu sempre falo de hotel, hostel, ou que seja,
para entender melhor aonde fica e como que você chegaria lá e, enfim, pegar mais informações, porque realmente eu penei um pouquinho pra achar. E ainda nessa linha das irmãs, o que eu vi também foi alguns lugares recomendando passear no bairro El Labã, que é esse que fica a suposta casa, e também no bairro El Atarini, que é onde as irmãs moraram e tal. Exatamente para se ter uma ideia ali, uma noção do estilo de vida que elas viviam. Mas, entretanto, todavia, porém, enquanto eu estava produzindo esse belíssimo roteiro, eu não encontrei nenhum free walking tour ou tours pagos mesmos que te levassem até lá. Então, assim, eu não sei se eu acho uma boa você só se jogar lá sem ter muita informação do tipo o que ver, ou onde ir, ou enfim, tipo, o que você vai encontrar nesses dois bairros. Assim, eu encontrei free walking tours em Alexandria, inclusive tours pagos também, daqueles que a van para na porta do seu hotel, te busca e te leva por 8 horas numa van com ar-condicionado pra cima e pra baixo. Mas nenhum desses tours tinha na rota nenhum desses dois bairros. Assim, vocês já me conhecem há bastante tempo. A gente já é bastante íntimo. Nós já somos íntimos, para vocês saberem que eu sou uma enorme defensora do Free Walking Tour. Eu fico batendo no microfone, peço perdão de novo, dei porrada. Eu preciso parar de falar com as mãos. Se você não vê a versão em vídeo, você não sabe o que você tá perdendo. Não, mentira. Depende do que você gosta, mas é que eu falo muito com as mãos, aí eu fico dando porrada no microfone, desculpa. Mas então, eu sou uma enorme defensora de Free Walking Tours. Então, se fosse eu, Andressa, eu com certeza faria um Free Walking Tour por Alexandria para conhecer a cidade. Ponto. Fato. Fatíssimo. Com certeza faria. Se o guia não comentasse sobre a época da ocupação britânica, Primeira Guerra Mundial, pós-Primeira Guerra Mundial, essas coisas assim, eu com certeza perguntaria coisas sobre. Por quê? Pra ganhar uma estrelinha dourada na testa? Também, que vocês gostaram disso do outro episódio. Mas não só isso, né? Porque assim, seria se aprofundar ainda mais nesse caso da Raia da Sakina. E aí, eventualmente, se você sentir que tem clima pra isso, você pode perguntar sobre o caso da Raia da Sakina e aí trocar uma ideia bacana lá com o seu guia, que pode não só te contar coisas a mais sobre o caso, para além das coisas que eu trouxe aqui, mas também pode, de repente, te orientar com relação a visitar esses bairros que eu comentei antes. Então, assim, às vezes não, com certeza. A melhor coisa que você faz é conversar com um guia que conhece a cidade sobre esses bairros para entender o que você poderia fazer nesses bairros, o que você poderia visitar, se de repente tem algum restaurante ali de comida típica que seja maravilhoso para você experimentar, porque sempre esses bairros têm os melhores restaurantes de comida típica, né? Sempre uns restaurantes que você nunca ouviu falar, que é numa meiuquinha ali, que é o melhor restaurante de comida típica que você vai comer. Mas enfim, já me embananei inteira. O meu grande ponto aqui era Free Walking Tour em Alexandria, sim. De repente mencionar Raia e Sakina pra ganhar a estrelinha dourada pra colar na testa, tem que ver se vai ser legal comentar. Mas eu não sei pra onde eu tô indo com essa frase. Acho que já deu, né, gente? Acho que deu pra entender as minhas dicas. Amores, vou deixar vocês, porque assim, já me enrolei inteira, entendeu? Minhas costas estão doendo de ficar sentada na mesma posição por muito tempo, não sei quanto tempo tô gravando esse episódio, mas eu espero de coração que tenha dado pra entender as dicas de viagem, tá? Brincadeiras à parte aqui, eu acho que existe bastante coisa em Alexandria pra conhecer mais da história, pra se aprofundar nesse período aí, tipo, de ocupação britânica e tal, que eu acho que pode ser muito interessante se aprofundar. E de quebra, ver se você conhece mais coisas relacionadas a Raia e a Sakina. A ver se vocês descobrem alguma coisa e vêm me contar depois. Adoraria saber. E com isso, então, sim, gente, eu me despeço de vocês. Eu queria, como sempre, agradecer você que ficou até aqui. Obrigada por me aguentar. Espero que vocês deem risada, assim como eu dou risada. Eu revisando esses episódios, eu dou risada, mas eu sinto um pouquinho de vergonha alheia de mim mesma. Mas eu espero que vocês só deem risada, não sintam vergonha alheia de mim. Mas tudo bem se sentir também, porque o que eu posso fazer? Lembretes de sempre. Não esquece de se inscrever no canal no YouTube, seguir o podcast no Spotify, avaliar o podcast, isso é muito bom, me ajuda muito. Se você curte Passaporte pro Crime, considere apoiar a gente. Na descrição do episódio eu deixei vários linkzinhos de como você pode apoiar na Aurelo, no Apoia-se, no Patreon. E contar de novo o spoiler, né? Eu já contei um episódio, mas contamos de novo que estou pensando aí em conteúdos extras para apoiadores. Então, caso te interesse, deixa um comentário, vou ficar muito feliz em ouvir. Até se vocês quiserem deixar sugestões do que fazer de conteúdo extra, eu tenho uma série de ideias. Eu devia criar, na verdade, um grupo pra gente falar sobre isso, né? Mas enfim, aí a Andressa aqui já começa... esse é o meu problema. Aí eu invento um monte de moda, e aí eu fico maluquinha das ideias. Mas se mesmo assim você quiser apoiar o Passaporte pro Crime, mesmo ainda assim, sem ter, tá certo? Conteúdo extra, eu vou aceitar muito, eu vou agradecer muito, você vai salvar a minha vidinha, você vai ajudar esse projeto a se manter de pé. Então, descrição do episódio, você tem aí tudo que você precisa. E por fim, mas não menos importante, não esquece de mandar esse episódio ou o podcast pra alguém que você acha que vai curtir, porque eu tenho certeza que você conhece alguém que você acha que vai curtir esse episódio ou o podcast. Então é só Ctrl+C, Ctrl+V, manda lá, entendeu? E aí nisso você já ganhou um enorme espaço no meu coração.
e com isso, gente, eu me despeço pra valer. Então, um beijo e até semana que vem, que eu vou te levar pra alguma outra parte do mundo.